do que é uma parte da Europa hoje. Imaginam vocês, você mesmo acabou de dizer que até 74, enquanto teve vigência a ditadura salazarista, Portugal não teve um Estado de bem-estar social. Tudo bem. Olhemos a nossa santa e admirável França. Elegeu-se um presidente há meses que propunha uma profunda reversão na orientação econômico-financeira. Ele já é considerado por 52% dos seus eleitores como indesejável. A taxa de reprovação e rejeição do Hollande entre os seus eleitores, atenção, daquela gente que votou nele, é superior a 50%. Por quê? Porque entre a população de 22 a 35 anos, ou seja, os jovens, a taxa de desemprego é de 17%, e números redondos 20%. Um quinto dessa população. A taxa geral de desemprego é menor. A Inglaterra, ora a Inglaterra, morreu a megera a dama de ferro. Como meu coração ficou confrangido. Esta senhora que destruiu a indústria inglesa, esta senhora que destruiu o movimento operário sindical inglês através da violência, da repressão, da burduna, do cacete policial. Esta senhora que, quando chegou ao poder, no primeiro dos seus 10 anos de poder, encontrou a seguinte distribuição da renda nacional: 65% para o trabalho, 35% para o capital. 10 anos depois, ela inverteu essa relação. Está claro por que o Globo a chora, a pranteia. Por que essa senhora virou um emblema desses últimos anos? É aquela senhora que afirmava: a sociedade não existe, existem os indivíduos. Mas que ironia, não é? A senhora que defendia a iniciativa privada, o privatismo, foi enterrada no Supremo de hoje com gastos totais do Estado inglês. Eu acho que deviam botar lá o corpinho dela na geladeira, abrir uma licitação, fazer uma concorrência pública. Mas é isso que ela pregou e fez, né? E aquela empresa que apresentasse os menores custos e cuidasse das suas exéquias. Seria uma questão de coerência com o seu pensamento. O que restou efetivamente das conquistas e dos ganhos sociais do Estado de bem-estar social, mesmo na Inglaterra? Não conseguiram liquidar plenamente o National Health, o Serviço Nacional de Saúde. Mas já se pagam taxas. Eu devo dar uma informação para os senhores. Não existe hoje, na civilizada Europa, universidade pública que não cobre os custos de graduação. Todos eles são objeto de custo, ainda que relativamente baixo. Agora, o pessoal que está aqui no mestrado, e que tem pretensões a doutorado, fique sabendo que tudo aquilo que é pós-estudos na Europa hoje, é caríssimo. Está muito caro. Aquele negócio de ensino público e gratuito, alguém falou isso aqui. Isso é uma bandeira a ser conquistada hoje na Europa. E as pensões dos aposentados? Ou estão congeladas ou foram reduzidas. A figura do terceiro, aquele monte de pobre, de mendigo na rua, aquela gente suja, que era a periferia do mundo capitalista,
Isso acabou. Não é porque acabou essa gente, essa pobreza. É porque o terceiro mundo se desterritorializou. O metrô de Roma, compreende, é igualzinho o trem suburbano de São Paulo. Frequentei os dois. Tem o cara vendendo bala, o sujeito vendendo chicletes, o cara que está lá fazendo malabarismo, sabe o artista de rua que engole fogo? Igualzinho. A pauperização das massas trabalhadoras na Europa, já assinalada por inúmeras pesquisas, chamadas pesquisas científicas, é visível ouro. Ou seja, a partir da grande recessão de 74, 75 no mundo capitalista, a resposta do capital foi aquela expressa por Thatcher. Primeiro, repressão do movimento operário sindical. Segundo, privatização, redução de direitos, redução do Estado. Precisamos de um Estado mínimo. O Estado é muito grande. Quem fala em Estado mínimo adora Estado máximo para o capital. Aquilo que foi chamado, de maneira sempre muito feliz, de neoliberalismo, equivaliu a um desmonte do estado de bem-estar social. Nas suas várias formas. Qual é a causa desse desmonte? Uma crise que começa a se cronificar a partir dos anos 70. Uma crise econômica, estritamente econômica, no modo de produção capitalista, na sua plena madurez, na sua plena maturidade. Essa crise, cuja natureza eu não posso discutir aqui, essa crise, cuja natureza eu não posso discutir, é uma crise que vem intermitentemente se manifestando desde a segunda metade dos anos 70. Ela tomou várias designações no final do século passado. E no início deste século ela tomou diferentes designações. Em 88 foi a crise da Bolsa de Nova York. Depois foi a crise dos países devedores. Pense na quebradeira, no colapso do México em 92. Depois foi a crise dos tigres asiáticos. Depois, em 95. Depois foi a crise da CEI, da Rússia pós-socialismo. Depois foi a crise da Bolsa Nasdaq em Nova York, em 2002. Depois foi a bolha em 2008. Agora é a crise do euro. Não tem crise da bolha, não tem crise do euro. Tem a crise da ordem do capital. Isso não significa que a ordem do capital vai desaparecer amanhã, 5h30 da manhã, não, hein? Crise do capital sem intervenção organizada das massas trabalhadoras só gera mais capital, mais ordem do capital. Vamos deixar isso. Essa é uma tese que é polêmica, como tudo que eu estou dizendo aqui, mas eu gostaria de reafirmar o que penso sobre isso. Imaginar que dessa crise virá uma solução democrática e progressista me parece uma arrematada tolice. Dessa crise, se não houver uma intervenção exitosa das massas trabalhadoras, com objetivos claros, com uma direção nítida, se não houver isso, o que nós teremos é um aprofundamento das barbaridades do capitalismo. E quero lhes dizer que a curto prazo eu sou muito pessimista. Nós estamos vendo na Europa o tensionamento, as lutas sociais vindo à superfície. As massas estão lutando, mas o sistema político não está respondendo ao interesse das massas. Seja através de manifestações eleitorais. É só dar uma olhada na Grécia.
Os dirigentes políticos que foram responsáveis pela quebra da Grécia foram reeleitos, é a nova direita. Se houver uma eleição agora em Portugal, vai crescer o Partido Comunista, 3, 4 pontos eleitorais. O Partido Social Democrata, que é esse que está no poder fazendo essa verdadeira chacina de gerações portuguesas, vai perder votos. O PS vai ganhar um pouco mais de voto e vai praticar a mesma política do PSD. Tenha uma olhada nos impasses italianos. Não quero apontar só para essa crise, porque evidentemente é uma expressão de crise dos sistemas políticos. O que eu quero apontar é que o estado de bem-estar social foi para o ralo, na medida em que a crise econômica que se revela, uma crise que eu diria que é de natureza sistêmica, que se revela a partir de meados dos anos 70, essa crise faz com que o capital tenha uma política agressiva para a preservação das suas taxas de lucro e, sobretudo, para reduzir o orçamento público, o fundo público, naquilo que significa de financiamento de políticas sociais de caráter democrático. Isso significa, se eu estou com alguma razão, que o estado de bem-estar social foi apenas um episódio na história do capitalismo, que não durou mais do que 30 anos e que envolveu uma parcela relativamente pequena da humanidade. Europa Norte, Europa Ocidental e uma parte da América do Norte, ponto. Esse episódio já era. Não tem jeito de voltar a ele. Quem tem esperanças, e no Brasil são muitos, quem tem esperanças de uma reinvenção de formas de welfare, eu estou convencido que está lavrando ou na ilusão ou no equívoco. Não vejo outra alternativa. E antes que vocês me perguntem, eu já vou dizer: as alternativas de reprodução do capitalismo são alternativas de reprodução ampliada da barbárie. Mais do que nunca, penso modestamente, que ou se rompe com o capitalismo, ou avançaremos cada vez mais no sentido da barbárie. E é esse o rumo que me parece estar desenhado à primeira vista a curto prazo. Mas esse não é o meu interesse. O meu interesse é mostrar que com a ruína, com o colapso, com a falência do estado de bem-estar social, aquele ambiente favorável ao desenvolvimento e à consolidação do serviço social também se perdeu. Se muito da qualificação e do reconhecimento do serviço social na Europa e na América do Norte estava vinculado a programas de política social definidos, consistentes, vistos como programa de Estado, não apenas programa de governo, é claro que, quando esses programas diminuem, quando a dotação orçamentária para as políticas sociais é, em alguma medida, reduzida, é evidente que o espaço profissional do assistente social se reduz e a sua legitimação profissional também se reduz. Isso é visível hoje na Europa Ocidental. Considero que a fundação e o crescimento do PT foram muito importantes para a esquerda brasileira. A conversão do PT, a condição de partido abertamente da ordem. Porque as forças dos trabalhadores brasileiros estão sendo levadas a julgar a esquerda pelo que é o PT. E isso é uma lástima. Isso é um atraso de pelo menos 30 anos no desenvolvimento da esquerda brasileira. Mas eu dizia que, me perdoe os meus amigos do PT, que acham que o mundo começou com eles, né? O movimento sindical combativo começou com o PT, Jesus Cristo nasceu e foi batizado pelo PT, coisas legais.
é um tipo de iniciativa que desde os anos 90 as grandes instituições supraestatais de regulação da economia em função do desenvolvimento capitalista já vem pregando, defendendo e estimulando. Quem começou a se preocupar com a miséria foi o Banco Mundial, o sacrossanto Banco Mundial. Se vocês derem uma olhada na América Latina, antes do Bolsa Família, vários governos centro-americanos desenvolveram programas, eu diria, de política social compensatória. Quero deixar claro que eu não sou contra isso. Só é contra uma ação assistencial ou até assistencialista para aliviar a fome. Só é contra quem nunca passou fome. Isso é conversa de intelectual universitário que tem uma excelente ingestão calórica e proteica. É isso mesmo que eu estou dizendo. Então, começar a dizer que isso é assistencialismo e desqualificar esses programas, porque eles são, e muitos deles de fato são assistencialistas, me parece que isso é o cúmulo da hipocrisia. Cúmulo da hipocrisia. Eu defendo que a gente tem que dar comida por processos assistencialistas, não me importa. Tem que manter o cara vivo. No mínimo a sua reprodução fisiológica. O problema desses programas é que eles são redundantes. Eles são fechados. Eu sugeriria a vocês que estudassem, isso deve ser objeto de pesquisa aqui, está sendo em tudo em quanto é lugar, que vocês estudassem as diferenças entre o programa Fome Zero e o Bolsa Família. O programa Fome Zero é um programa que merece críticas profundas. Agora, ele é um programa que não se esgota, e por isso mesmo ele não foi levado à prática. Ele não se esgota na simples política compensatória. Bolsa Família é outra coisa. Bolsa Família é diferente do Fome Zero. Eu não estou aqui fazendo uma defesa do Fome Zero, não. Eu só quero assinalar que são programas diferentes. A ideia desses programas com bolsas, tendo contrapartida ou não, no Brasil a contrapartida é mínima, tá? A frequência das crianças à escola. O problema desses programas é que eles não apontam alternativas, senão a sua própria reprodução. Fora de uma política nacional de empregos, descolado de um plano nacional de desenvolvimento, esses programas são enxugar gelo, além do seu caráter ridículo, né? Há semanas, a presidente da República, que eu considero uma mulher honesta, com as melhores intenções, mas como dizia André Gide, de boas intenções está forrado o chão do inferno, ela anunciava que o último miserável brasileiro, pelas estatísticas, o problema dele estava resolvido. Ele passava a receber R$71 por mês. Eu prefiro levar isso na conta de uma piada de mau gosto. Imaginar que com isso você acabou com a miséria e com a indigência nesse país. Com R$70 per capita. É escarnecer do nosso conhecimento da realidade. Mas o que é o nó? Não é que esses programas sejam made in Brasil. Nós sabemos que não se trata disso. É só olhar, desde 2000, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. Muito pouco deles atingidos. Um programa para 15 anos, já tem 13 anos da sua implementação, e os resultados são esquálidos, são resultados magérrimos. Essas políticas, inclusive no Brasil, têm promovido um alívio
Me parece que é tolice negar que no governo Lula, mas sobretudo no segundo governo Lula, houve uma redistribuição intrasalarial de riqueza. Pensando no que eu estou falando, redistribuição intrasalarial. Não houve nenhuma distribuição de renda no Brasil. A parte da renda nacional nas mãos do capital cresceu em face do trabalho. O que houve, a partir do segundo governo Lula, foi, no universo dos assalariados, uma redistribuição das cotas-partes. Então, aqueles setores mais desprotegidos, com menos força nas negociações sindicais, foram, isso me parece positivo, foram beneficiados. Então, você teve um forte alívio, inclusive com o incremento do mercado interno, de bens de consumo duráveis e não duráveis. Você teve um incremento econômico com isso. É importante, mas não houve redistribuição nenhuma. Houve redistribuição, insisto, intrasalarial, no marco daqueles que recebiam salário. Você pode desmontar essa ideia de que houve redistribuição de renda no Brasil. A propósito, até porque tem companheiros do MST aqui e de outros movimentos, eu vi participando e não apenas do MST, desconfiem de qualquer sujeito que venha aqui propor redistribuição de renda se esse sujeito não falar em duas coisas. Não sei se vocês já observaram, todos os partidos políticos, do DEM ao PSC, falam que é necessário redistribuir a renda na sociedade brasileira. E apesar de uma minoria nos indicadores quantitativos, Gini, por exemplo, essa minoria é muito residual. Então é preciso redistribuir a renda. Em geral, é preciso redistribuir a renda dos outros, desde que não toquem na minha. É impossível redistribuição séria e profunda de renda no Brasil se não se mexer na propriedade. O que a gente tem que dizer com essa contundência é que no Brasil o nó da concentração de renda é porque a propriedade está muito concentrada. Se não desconcentrar a propriedade, não vai haver nenhuma significativa distribuição de renda. Qualquer economista minimamente informado sabe disso. Mas o que não se fala é que essa concentração da propriedade não está ligada apenas à concentração de renda. Ela está ligada à concentração de poder. A concentração de poder político num país de 200 milhões de habitantes. Conta-se, eu não sei se é verdade, que em 1984, quando a ditadura está agonizante e se faz a eleição do presidente que vai abrir a transição democrática mediante uma eleição indireta no Congresso Nacional, conta-se que os assessores do candidato Tancredo Neves, 3 ou 4 dias antes da eleição, que foi em janeiro de 85, a eleição no colégio eleitoral. Estou falando isso, estou vendo que a maioria do pessoal que está aqui nem era nascido nessa época. Isso para vocês é uma história remota. Para mim não era não, eu vivi essa coisa, e eventualmente alguns aqui também viviam. Foram lá para o Tancredo e disseram: doutor Tancredo, o senhor tem que se mexer, o senhor tem que ir para Brasília, porque a sua eleição no Congresso, o colégio eleitoral está comprometida. O Maluf está lá com malas de dinheiro comprando votos. O Tancredo olhou para os seus assessores e disse: olha, meninos, voltem para casa. Isso não tem nenhum significado. Das 50 famílias que mandam no Brasil, 30 estão comigo. Eu não sei se naquela época 50 famílias mandavam no Brasil. Mas eu teria a impressão que o número das famílias, que se trata de clãs familiares, e disso mesmo se trata. Em casa de enforcado não se fala em corda, né? Tem que tomar cuidado nisso.
pelas razões mais óbvias, eu suponho, não preciso de me estender quanto a isso. Mas eu acredito que 50 clãs familiares controlam o Brasil. É isso mesmo. Hoje, isso é uma concentração de poder político. Só para vocês terem uma ideia. Estão descendo o cacete no PT, no governo da Dilma, porque querem aprovar uma lei que regule a comunicação social, que qualquer país civilizado tem. Atenção, qualquer país civilizado tem. Países capitalistas. Aqui só aparece como ameaça à imprensa. Vocês estão observando? Paulada que está se dando a presidente da Argentina, para não falar no Rafael Correa, infelizmente desse sujeito demoníaco que morreu há dias, o tal de Chaves, que era uma figura horrorosa, que estava ameaçando a liberdade de todo mundo. Mas é claro que essa gente aqui desse país tem que chiar. 7 grupos familiares, 7, controlam o grosso da imprensa e da comunicação social, elétrica, eletrônica e impressa nesse país. Vocês sabiam disso? 7 grupos familiares. Todos eles, naturalmente, com seus representantes políticos exponenciais. Né? Até dizem as más línguas, eu não posso falar porque eu não provo, não é? Eu não quero ser processado, eu sou muito cioso da minha liberdadezinha. Parece que aquele gênio, que é o José Sarney, que vocês falaram mal aqui hoje, ele é um gênio, ele é membro da Academia Brasileira de Letras. Respeito com aquele senhor, que isso, grande intelectual. Parece que ele tem um impériozinho na comunicação, não é? Será que é só ele? Quem manda na imprensa brasileira? Brother, aquela concentração de propriedade que responde por uma escandalosa concentração de renda se expressa numa enorme concentração de poder político. E por isso, a alternativa para a redistribuição de renda desse país não é um problema econômico, é um problema político. Se não quebrar essa concentração política, não vai quebrar a concentração da propriedade. Mas eu dizia, se o Lula acha, em se tratando do Lula, ele deve achar que ele que criou programas do tipo Bolsa Família e coisas similares, isso é problema dele. Isso é uma política planetária. Está sendo adotada em todos os lugares. Qual é o papel efetivo dessa política? Cuja função emergencial eu não discuto. Atenção, eu não discuto a função emergencial. Se tem que dar comida para evitar segmentos populacionais significativos, não consigam se reproduzir fisiologicamente, vamos dar comida. Agora vamos dizer qual é o limite dessa ação e o que ela significa, porque ela tem significado. Agora, por favor, eu pediria a atenção de vocês. Ela tem significado não apenas aquilo que a professora Carmelita Asbeck também conceitualizou como filantropização. Na verdade, ela fala em refilantropização da assistência. Esse fenômeno é tão bem estudado pela Carmelita. Eu penso que o fenômeno vai mais além disso. Vem caracterizando uma assistencialização, nessa ótica refilantropizadora, das políticas sociais. Então, as políticas sociais em operação estão se tornando cada vez mais marcadas por um caráter assistencialista. Isso é um fenômeno, eu diria, mundial, companheiros. Fenômeno mundial. Se isto é verdade, isso traz para o serviço social um desafio novo. Não é um desafio de recusar a gestão da miséria, que eu mencionei antes. É o desafio de não se deixar reduzir às suas dimensões assistenciais.
E eu queria, ainda tem mais 5 minutinhos, só 5 minutos. Eu queria finalizar puxando esse ponto. Historicamente, o serviço social sempre esteve conectado à ação assistencial e, às vezes, à ação assistencialista. Isso me parece um dado de fato, né? Que pode merecer julgamento de valor. Não farei aqui julgamento de valor. É um dado de fato. A prática assistencial, e em muitos casos assistencialista, sempre esteve no marco da prática profissional do assistente social. Ela nunca saiu desse marco. Ou seja, o serviço social não tem que renegar a assistência. E nem tem que simplesmente protestar contra o assistencialismo. Mas o serviço social se desenvolveu, especialmente em países como o Brasil, no pós-70, precisamente porque foi além da prática assistencial. De um lado, requalificou a assistência social. O desenvolvimento do serviço social requalificou a assistência. Não é casual que os nossos companheiros melhor dotados, teoricamente, têm, nos últimos 20 anos, um protagonismo político importante no Brasil. Há assistentes sociais, companheiros notadamente, não exclusivamente, notadamente, vinculados ao UNB, vinculados à PUC de São Paulo, que tiveram um protagonismo importante na elaboração de políticas sociais brasileiras, expressando, notem, o amadurecimento profissional da categoria aqui no Brasil. Pense no papel dos assistentes sociais na elaboração da LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente, no debate do Sistema Único da Assistência Social. Notem, houve uma requalificação da atividade assistencial pelos assistentes sociais brasileiros. É claro que se encontrou um primeiro contexto sociopolítico favorável, mas se não fosse o empenhamento dos assistentes sociais, seu desenvolvimento profissional, sua superação profissional, isso não teria acontecido. Isso é para mostrar a importância da formação teórica para os assistentes sociais. O papel dos cursos de pós-graduação, do mestrado que se inicia nos anos 70 e do doutorado que se inicia nos anos 80 foi essencial para essa requalificação do assistente social brasileiro, influindo decisivamente na formação de graduação, com um novo projeto de formação, com novos planos de estudo, currículos. Notem, é um movimento complexo, mas que a gente tem que tentar entender. De uma parte, uma requalificação da atividade da assistência social, por parte dos assistentes sociais. E de outra parte, uma requalificação profissional dos assistentes sociais que os habilitou para transcender o âmbito da assistência, historicamente tão importante na formação profissional. O que eu quero dizer que se passou no Brasil nos últimos 30, 40 anos. De um lado, os assistentes sociais passaram a pensar de forma nova a assistência, inserindo-a, por exemplo, no campo dos direitos sociais. E com esse pensamento novo, fundado teoricamente, experimentado em práticas de campo, os assistentes sociais deram um novo sentido à ação assistencial. Deram um novo sentido à assistência social. E, ao mesmo tempo, transformaram-se em muito mais do que profissionais da assistência. Se qualificaram como profissionais de políticas públicas, de políticas sociais, não apenas executores que eram, executores terminais, aquelas boas moças que enfiavam a mão na prática. Não! Eles qualificaram para formular políticas sociais,
planejar políticas sociais, executá-las e avaliá-las. Isso foi um enorme ganho do serviço social brasileiro nos últimos 30 anos. Ora, a tendência a reduzir e a fixar o campo profissional no domínio da assistência, que começa a se manifestar nos últimos anos e tem a ver, de uma parte, com a refilantropização e, de outro lado, com a assistencialização das políticas públicas, penso eu que é um risco a esses ganhos que o serviço social efetua. Um risco, portanto, ao reconhecimento social da profissão, mais além do reconhecimento institucional. Vocês já devem estar cansadíssimos, porque eu estou aqui botando os bofos para fora. Em essência, essas eram as ideias que eu exponho para vocês, exponho com responsabilidade. Elas não me ocorreram hoje às 5 horas da tarde. Tenho pensado nisso nos últimos anos. Eu estou muito convencido da pertinência dessas ideias. Mas eu as ofereço a vocês como pistas de pesquisa, né? Como sugestões para pensar, como hipóteses de trabalho. De uma coisa eu estou certo. De uma coisa eu tenho uma convicção. Eu não diria absoluta, porque absoluto é só Deus, porque Deus não existe, o absoluto não existe, não é? Mas eu diria com forte convicção. Eu estou convencido que o ciclo de crescimento, de enriquecimento do serviço social brasileiro, eu diria que é um ciclo que começa lá em finais dos anos 70, alcança o seu apogeu na transição dos anos 90, dos anos 80 aos anos 90. A mim me parece que esse ciclo entra agora, se não numa linha de estabilização, até com o risco de uma linha descendente. Não é por culpa dos assistentes sociais. É todo um quadro social que assistencializa, que refilantropiza, que desqualifica direitos sociais, que impede qualquer projeto, ademais dos impedimentos econômicos, que impede qualquer projeto de bem-estar social nesse país. Mas também por uma política de educação superior que me parece catastrófica para o curso de serviço social. Não só para o curso de serviço social, né? Uma política que já está sendo praticada na Europa desde 2000, resultado dos chamados convênios ou acordos de Bolonha, que implicam um aligeiramento da formação em nível superior. Quanto menos tempo o cara passar na universidade, melhor. O projeto de Bolonha é de 8 anos de escolaridade superior para fazer a formação de graduação, a formação de mestrado e a formação de doutorado. Atenção, é assim que as coisas estão funcionando na Europa. Já não se faz mais dissertação de mestrado. A dissertação é substituída pela publicação de 2 artigos, 2 ensaios em revista indexada. É assim. É 1 ano e meio de mestrado e, no limite, 3 anos de doutorado. Vocês já imaginaram belíssimas teses, profundas, densas, inovadoras que estão saindo na Europa, não é? Aqui a coisa vai pelo mesmo caminho. Né? Ninguém está falando de Bolonha, mas é só ver que tipo de coerção que os prazos das agências financiadoras exercem. Tem aqui uma coordenadora de pós, perguntem a ela como é que é o papo CAP e CNPq. Né? Escovam a ela para escovar o professor orientador, para escovar o mestrando. Depois, com todo respeito aos estudantes e aos professores das universidades privadas, esse crescimento absurdo, desmesurado dos cursos de universidade.
universidades privadas, para não falar da chamada educação à distância, que é uma coisa complicada. Tá? Eu quero lembrar para vocês que um belo dia adormeci, depois de uma reunião do Cefés, onde encontrei com a minha queridíssima amiga Ruth, eu adormeci sabendo que havia 80 cursos de serviço social no Brasil. Acordei, devo ter tomado porre na noite e tinha 350. Escuta cá, esse troço é sério, gente. Por isso não tem pessoal docente para atender essa demanda. É que 90% das universidades privadas, eu digo isso muito pesado, não é desqualificando os meus companheiros que estão lecionando a universidade privada, e não é discriminando os estudantes de universidade privada, que eu acho que são vítimas. Atenção, né? As universidades privadas, docentes e discentes, professores e estudantes são vítimas dessa indústria de imprimir diploma que se generalizou nesse país. Mas eu diria que elas são unisquinas, né? São universidades de esquina.